E assim a gente começa mais um vídeo. Paquetá se despede lá do West Ham. Vamos ver esse videozinho aqui do Paquetá se despedindo oficialmente do West Ham. Então já é oficial. O Flamengo não oficializou, mas já é oficial. Paquetá é do Mengão, comprado por 42 milhões de euros. Fala, meu parceiro e minha parceira rubro-negros, tudo bem com vocês? Começando o videozinho aqui mais do que especial para vocês. E hoje é a jogadinha do Paquetá, meu amigo. Paquetá é nosso, esquece, vai completar o meio de campo do Mengão. Beleza? Se você é novo por aqui, já se inscreve e comenta aí alguma coisa no final do vídeo. Eu sou novo por aqui também no YouTube, então dá essa moral que a gente quer chegar aos 1000 inscritos. Vamos ver aqui o vídeo de despedida do Paquetá. Aqui, ó. Que toda pressão gera em você dor e toda dor para quem... Cadê? Ué. Que toda pressão gera em você dor e toda dor para quem permanece de pé gera resiliência e toda resiliência gera dupla honra e exaltação e toda exaltação te coloca de novo no mesmo lugar. Ah, esse daqui, Olá, Hammers. Bom, começo agradecendo a todos do clube, staff, funcionários e jogadores por esses anos que aqui vivi. Momentos únicos, marcantes da minha vida até aqui. Dias felizes e outros nem tanto, mas sempre tentei ser a minha melhor versão. E todos nós sabemos o porquê isso não foi mais possível. Algumas marcas eu levarei pro resto da minha vida. E uma delas me fez entender que eu não posso mais seguir lutando contra algo que não é mais para mim. Recusei sim, ir para times rivais e continuar na Europa. Eu nunca pedi para ir embora. Eu pedi sim para voltar para minha casa. E espero que um dia vocês entendam que nada é mais confortante do que poder voltar para casa. Eu preciso disso. Pro bem da minha saúde mental, da minha esposa, dos meus filhos. Preciso apenas reencontrar a felicidade de jogar futebol. Reencontrar a minha paz. E entendi que aqui ainda precisaria lutar guerras que não são mais para mim. Nunca foi pelo momento atual do clube. Quando cheguei aqui, lutávamos pela mesma situação. E no fim, terminamos conquistando um título que ficará para sempre na história. Eu sei que alguns de vocês não lembrarão de mim assim, e peço desculpas. Mas aquele passe pro Bruin saiu dos pés de um cara que sempre foi fiel ao seu sonho. E ninguém nunca apagará isso. Estou voltando para casa, mas seguirei torcendo por vocês. Obrigado por tudo, West Ham. Aqui, deu para entender claramente que ele tá falando justamente que tá voltando por conta aí da situação das apostas, dele ter sido acusado, ele ter tido propósitos de clubes grandes e ter interrompido uma carreira que ele poderia ter crescido ainda mais lá fora justamente por conta dessas apostas e que é uma coisa que ele não consegue lutar contra. Vamos ver aqui os comentários aqui, ó. O que falaram, ó. Lucas Paquetá, obrigado por tudo, West Ham. O Danilo mandou um oi. O Pedro mandou Pac. Ayrton Lucas, Flamengo da depressão, vamos. Vamos curtir aqui, ó. Aí sim, hein? Aí sim. Vamos ver a reportagem aqui do Globo Esporte. A reportagem aqui do Caio Mota, Emanuele Ribeiro, Luísa Sá e Thiago Lima. Flamengo acerta a contratação de Lucas Paquetá. O jogador deixou o Flamengo em 2018 e retorna como o reforço mais caro da história do clube e do futebol brasileiro. O jogador tem 28 anos, retorna depois de 8 anos do clube. O contrato é válido por 5 anos, então ele vai começar o contrato com 28 e vai até 33. Então provavelmente vai ter ainda mais uma renovação ali quando chegar
aos 31 ali, 32 já deve ter uma outra renovação. Flamengo provavelmente vai ter Paquetá até o final da carreira, claro, se o Paquetá conseguir desempenhar até o final da carreira, né? Que hoje o Flamengo, felizmente e infelizmente, consegue manter os caras só jogando em alto nível. Então tem essa questão. Por exemplo, o Everton Ribeiro começou a decair um pouquinho, ainda poderia ser um reserva fantástico para o time do Flamengo, né? Até brigando ali pela titularidade ainda, mas ele já estava começando a ser reserva e acabou optando por ir para o Bahia, né? O Flamengo aumentou a proposta para 42 milhões de euros para chegar a um acordo com o West Ham. Isso que eu não entendi muito bem. Tinha fechado em 41 milhões, 250 mil euros, né? E tava ali num imbróglio de questão de parcelamento. E aí o Flamengo teve que aumentar a proposta para fechar. Eu achei meio estranho isso. Aqui mesmo diz, ó, o clube inglês tinha aceitado 41,25 milhões de euros, né? A expectativa é que Lucas Paquetá chegue ao Brasil entre quarta e quinta-feira. Caso tenha o nome publicado no bid da CBF até sexta, o meia já poderá estrear pelo Flamengo no domingo, contra o Corinthians, pela decisão da Supercopa do Brasil. Aí que são elas, porque o jogo do Flamengo e do Corinthians é às 16 horas no Mané Garrincha, beleza? Lá no domingo. Hoje a gente é quarta-feira, atualmente aqui ó, 2h40 da tarde, que a gente está gravando esse vídeo. Um voo que vem lá de Londres até o Brasil são 11h30, né? Fora check-in, fora check-out, vai ter uma recepção ali da torcida na chegada, com certeza absoluta. O Paquetá vai fazer os trâmites de ir ao Flamengo, então ele não vai chegar hoje, talvez chegue amanhã, na quinta-feira. Será que sexta-feira o Flamengo vai dar provavelmente o último treino? Então ele conseguiria no máximo treinar sexta, viaja sábado e domingo já joga. Seria uma opção? Ou então seria uma opção ele ir diretamente para Brasília? Eu acho difícil. Até porque ele tem algumas coisas para resolver ainda lá na Inglaterra. Será mesmo que ele vai chegar amanhã? Porque ele saindo de lá agora, não tem nenhuma informação que ele já saiu de lá. Ele chegaria amanhã já, na quinta-feira, já aqui no Brasil. Eu acredito que ele chegue talvez amanhã, ou no meio do dia, ou no final do dia. E aí ele conseguiria treinar na sexta-feira? Fica essa dúvida aí. Então, é essa questão que eu tenho. Eu não sei se ele inicia jogando no domingo. Eu acredito que ele pode até ir para um segundo tempo, jogar o segundo tempo, jogar 30 minutos, 40 minutos, no máximo. Eu não sei se ele jogaria de titular, ainda mais se ele não conseguir treinar com o Flamengo pelo menos um dia, né? Então aqui, ó, vamos ver os comentários? André Ribeiro aqui falando, só falta um atacante de área, BAP. Pô, mas tem o Pedro e tem o Bruno Henrique aí. O Bruno Henrique não é um centroavante de ofício, mas tem o nosso Pedro, né? Pedro, craque de bola. Vamos ver aqui, ó. E tem muito antes falando, né? Aqui, ó. Thales Castro. Mano, até se discute se ele vale tudo isso ou não. Pra mim não vale. Mas o mais impressionante é pro Flamengo ter esse poder para desembolsar essa quantidade gigantesca. Uma compra nessa magnitude até então só existia no caminho inverso. É um passo gigantesco de um clube brasileiro. Eu, como palmeirense, vejo que é quase impossível um outro clube no Brasil chegar perto de uma contratação desse valor. Pode até chegar, mas é vendendo o almoço. Temos um ponto. Só que aqui, cara... Aqui, ó, o início. Se discute se vale isso tudo ou não. É até uma questão que os torcedores do West Ham estão se perguntando se ele vale isso tudo. Para mim, vale. É um jogador que está numa idade auge, que é dos 26 aos 30 anos, o auge de carreira de jogador. Ele está com 28, vai fazer 29 esse ano. Então ele está no auge físico, até os 32 ali, mais ou menos, ele ainda vai estar no auge físico. Então ele vai desfrutar do auge dele no Flamengo 4 anos da vida dele. O que é muita coisa. Ainda mais para o nível do futebol brasileiro. E outra coisa,
O BAP disse que poderia gastar 1 bi em contratação. Ele gastou 250 milhões agora. Então, se você levar nesse pensamento, o Flamengo pode contratar mais 3 jogadores de impacto de 40 milhões. Se você levar por esse lado, poderia contratar mais 3 jogadores de 40 milhões. Quem você contrataria? Luiz Henrique? Está sendo especulado aí no Flamengo, vale mais ou menos 35 milhões de euros ou 40 milhões de euros hoje. Então é uma questão a se pensar. Ainda teriam mais 2 jogadores para trazer, mas eu acredito que o BAP não vai chegar nesses valores. No máximo ali a 500 milhões, então pelo menos mais um jogador de 40 milhões, que pode ser justamente o Luiz Henrique, para fechar ali o meio de campo do Mengão. Aqui, ó, vamos ver como é que o Lucas Paquetá tá jogando justamente lá fora. A temporada de 2025-26 ele caiu muito aqui pelo lado direito, um pouco alguns jogos jogando mais à esquerda, né? Mas principalmente jogando aqui pelo lado direito. Vamos ver aqui os outros anos. Ó, aqui, ó, ele justamente fazendo essa saída de bola, né? Tá muito equilibrado esse mapa aqui. Vamos ver 2023-24. 2023-24 ele já jogou na esquerda. Então, é um cara que pode jogar tanto na direita quanto na esquerda ou no meio de campo. Vamos ver a primeira temporada dele aqui no West Ham. Aqui, ó. É bem homogêneo também, né? Tem um pouquinho mais aqui à esquerda, mas bem homogêneo. Sendo que na última temporada ele jogou mais à direita. Então aqui, ó, o Paquetá entraria no lugar do Carrascal. Será que isso já vai acontecer para o domingo? Eu acredito que não, tá? Eu acredito que não. Ou então aqui pela própria esquerda. Aí tiraria o Cebolinha e o Samuel Lino. Botaria o Paquetá aqui e o Carrascal. Ótimo meio de campo. Ótimo meio de campo. Imagina com o Luiz Henrique aqui. Imagina o Luiz Henrique aqui. E outra coisa, o Flamengo ainda pode contratar o Casemiro. O Casemiro tá de bobeira aí a partir do meio do ano. O Casemiro tá de bobeira aí a partir do meio do ano. Pode entrar aqui no lugar do Pulgar. Aí, meu irmão, aí ninguém pega a gente. Imagina o time aqui, ó. Com Casemiro, Jorginho, Paquetá, Luiz Henrique, Arrascaeta e Pedro. Imbatível. Se assim já tá muito bom, ó. Se assim já tá muito bom, imagina com Casemiro e Luiz Henrique. Aí esquece. Aí a gente consegue jogar a Copa do Brasil só com o time reserva e ainda ser campeão. Tranquilamente. Joga a Libertadores, no Brasileiro consegue mesclar bem, dá minutagem para todo mundo ali, para todo mundo conseguir atuar. É isso aí, notícia fresquinha, né? Ficou nessa novela de Lucas Paquetá, por quanto seria, quando ele chegaria, mas a grande questão para mim é: Lucas Paquetá vai jogar no domingo? Eu acredito que sim, mas eu não apostaria iniciando o jogo. Eu apostaria ele entrando no segundo tempo para jogar meia hora. Até porque ele vai ter no máximo um treino com o Flamengo. Então, para mim isso faz sentido. Para você faz sentido? Deixa aí nos comentários. E se você quer entender justamente que eu estava falando ali do Casemiro que pode jogar no Flamengo, eu tenho um vídeo aqui, ó, deixando aqui em cima para vocês. O vídeo do Casemiro ficou muito bacana esse vídeo, dá uma olhadinha lá. Eu trago todas as possibilidades ali, como é que ele poderia jogar, como é que ele tem atuado e tudo mais. Então vê esse vídeo aqui do Casemiro que ele tá muito bacana. Eu acabei de lançar um videozinho aqui muito bacana de todos os gols de Lucas Paquetá no Flamengo, quando ele ainda era jogador do Flamengo. Então se você quiser relembrar todos os gols de Lucas Paquetá no Flamengo, tem aqui o vídeo do Paquetá e o vídeo do Casemiro. Beleza? Se você gostou desse vídeo, deixa o like, comenta e não se esquece de se inscrever. Já agradeço aí de antemão a sua inscrição, beleza? Tamo junto e saudações rubro-negras!